Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês que nos seguem nas redes sociais, ali no Facebook, Instagram, Twitter. Meu nome é Carlinhos Medeiros. Vamos fazer aqui algumas análises do que aconteceu hoje na política, a crise política que acontece no Brasil. Não apenas a crise sanitária, né, mas também a crise econômica e política. Bolsonaro, hoje, sem saber da liturgia do cargo, sem saber como funcionam os três poderes, atacou numa live, em vídeo, o Luiz Roberto Barroso. Eu estou com uma pequena matéria aqui do Conjur, um site só para juristas, que diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, 9/4, em declaração feita a apoiadores no Palácio do Planalto, aquele cercadinho dele. Ele disse que o ministro Luiz Roberto Barroso não tem coragem moral e é defensor de terrorista. A afirmação ocorre um dia depois de Barroso ordenar que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar omissões do governo federal no enfrentamento da epidemia, né, do novo coronavírus. Essa CPI, as pessoas, o Bolsonaro diz que o STF está interferindo em outros poderes, porque não compreende como é que funciona os três poderes. O STF não está, de forma nenhuma, interferindo no poder executivo, nem no legislativo. É o guardião da Constituição. Então, o que é que acontece? 2 senadores protocolaram no Senado uma CPI, a CPI da pandemia. Um eu sei que foi o Cajuru, o senador Cajuru, o outro não estou lembrado do nome. Pois bem, então, eles colheram as assinaturas e o presidente, né, que é cupincha do Bolsonaro, né, é de centro, sentou em cima. Ou seja, não vai ter CPI, né? Não vai ter CPI. Os senadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal porque é a instância superior, a última instância, que Senado, Câmara, né, OAB, devem recorrer. É a Suprema Corte, para que vocês entendam, é a mais alta corte do país. Então, ali não se envolve com coisas da primeira instância e nem da segunda. Se envolve com assuntos inerentes à Câmara, ao Senado e ao próprio Poder Executivo. Então, o Barroso, ele solicitou que o presidente do Senado desse celeridade, desse continuidade à CPI, né, que é o inquérito parlamentar, para apurar, investigar as omissões do Poder Executivo, no caso o Bolsonaro, em relação ao enfrentamento da Covid. E eu vou dizer uma coisa para vocês: vai encontrar muito delito, vai encontrar muito crime, porque Bolsonaro, achando que é o rei da cocada preta, que é ele quem manda em tudo, né, que ele é o rei do gado, ele cometeu muito crime e não se preocupou em omitir esses crimes. Tipo assim, para virar o gostosão para a claquete dele, né? Então ele fez e falou e agiu. Ele fez muita besteira. Ele cometeu muita besteira. Ele cometeu muito crime. Crime que, inclusive, pode culminar com a cassação e depois com a prisão de Bolsonaro. Porque são crimes seríssimos. Crimes seríssimos contra a vida humana. Nós não podemos negar o que foi que aconteceu. Nós temos todos os dias pronunciamento do Bolsonaro, tanto nas redes sociais como no cercadinho dele. Isso está tudo registrado em vídeos
e imagens. E isso conta, né, como prova factual dos delitos cometidos pelo Bolsonaro. Então, daqui a pouco ele vai mudar, né, porque todo ditador, ele tem essa postura, ele tem essa habilidade de se transmutar, camaleônico. Então, daqui a pouco ele está defendendo o uso da máscara, com medo, ele já está com medo. O ataque, que é mais um outro crime, o ataque também foi um outro crime contra o STF. Então, daqui a pouco ele está mudando todo o conceito dele em relação à pandemia. Então, daqui a pouco ele vai dizer na televisão, ou no cercadinho dele, ou nas redes sociais, né, para o gado dele, usem máscara, né, porque é o protocolo da Organização Mundial da Saúde, dos governadores, dos prefeitos, das pessoas que levam a política a sério, colocar um palhaço no Palácio do Planalto para fazer palhaçada com a morte alheia. O que foi que esse cara fez para o Brasil até agora? Anotem nos comentários. Então, veja bem, ele vai dizer que é a favor da máscara, usem máscaras. Agora, os apoiadores, né, que a maioria deles são delinquentes, milicianos, vai dizer, pô, tá regando, presidente. Você tá regando, vão dizer. Vai perder ainda esse pequeno apoio que ele tem, porque já está com 51,5% de desaprovação. Então, veja bem, ele vai ser a favor da vacina para tentar escapar da CPI, né? Não, nunca disse isso, né? Aí tem um outro vídeo dizendo que ele é a favor da vacina, mas lá atrás, até ontem, até hoje, ele é contra a vacina, ele não comprou vacinas que foram oferecidas ano passado. Bolsonaro não se preocupou, eu não preciso dizer para vocês. Vocês sabem disso. Ele não tratou a coisa da saúde pública com seriedade. Ele foi para a televisão dizer que era coisa de maricas, que isso era coisa da mídia, que ninguém precisava se preocupar, criar pânico nem terror, que ele, com o histórico de atleta que ele tinha, se pegasse, ia ser só uma gripezinha à toa, que coisa e tal, isso, aquilo, outro. Então, cara, um presidente da República, né, que sai ali para as cidades satélites, Taguatinga, Guará, e vai nos botequins, nos barzinhos, aglomerar com o povo, comer coxinha, se abraçar com o povo, sem usar máscara, ele e o pessoal dele, é um desrespeito à vida. No momento que nós estamos em oração, porque nossos familiares estão acamados com Covid, o Brasil, né? O Brasil todo está acamado com Covid, são mais de 4.000 mortes por dia de Covid, né? Morreram 350.000 pessoas de Covid até o presente momento, enquanto eu falo com vocês. E a pessoa se comporta dessa maneira, então é passível de interdição. Esse cara deve ser interditado, né? Porque ele não tem a menor capacidade de administrar a casa dele, sabe? Ele não tem a menor capacidade. Colocaram no poder por causa do ódio, por causa da imprensa corporativa, né? Por uma série de coisas, inventaram o negócio do tal do comunismo, inventaram o tal do socialismo, né? Inventaram as mesmas bobagens de 64 para que essa figura fosse eleita. Prenderam o Lula, que era bem ranqueado para ser o presidente da República em primeiro turno. Então, fizeram tudo para colocar essa porcaria no governo. O que foi que esse cara fez de bom para o Brasil? O que foi? Pois bem, então vai ser punido. Ele vai ser punido, porque ele já foi denunciado ao Tribunal de Haia. Ele já foi ao Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional, chama TIP em inglês.
já foi denunciado, mas para que ele seja chamado, né, vai ter que ter investigação. Então, para ele depor lá no tribunal, se aceitarem as denúncias, que claro que vão aceitar, mas é uma coisa muito demorada, é uma coisa que vai passar aí muito tempo para acontecer. Então, com a CPI, todos os crimes estão postos, e não preciso investigar nada. É só pegar vídeos, áudios, uma série de coisas que ele fez e que faz na internet, né, diariamente, que as pessoas vão ver que é um desqualificado no enfrentamento da pandemia. Ele recusou vacina, ele não mandou o oxigênio lá para Manaus, né? Ele pede para as pessoas não usarem máscara, ele disse que acabou o fique em casa, ele disse que o lockdown, né, é estado de sítio e só ele pode decretar estado de sítio. Então, isso é um pobre, sabe, de um manicaca. Então, Deus queira que esse cara saia logo do governo para ver se as coisas melhoram para o país. Outra coisa muito rápida que eu queria deixar para vocês é a questão das pessoas colocarem a culpa na fome, no desemprego, na questão do lockdown. E eu digo que é mentira. É mais uma justificativa mentirosa. E vou explicar por quê. O povo está passando fome porque não tem dinheiro, porque os mercados estão abertos. Mercearias e mercados estão abertos. Então as pessoas estão passando fome porque não estão empregadas, não estão trabalhando. Segundo, o salário está derretendo, né? Porque quanto mais o dólar sobe, e o ministro Guedes, Paulo Guedes, o ministro desse cara aí, diz que o dólar vai chegar a R$6 no final do ano, até o final do ano. Então o teu salário não vai subir, o teu poder de compra vai diminuir e você vai passar mais necessidade. Nós já temos 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Um monte de pedinte. Aí vou contar uma história. Pode abrir o comércio. Vai ser aberto daqui no dia 12 desse mês. Camilo vai abrir o comércio, né? E eu tenho certeza absoluta que o povo não vai para o comércio, porque o povo não tem dinheiro para comprar. É só isso que está acontecendo, que as pessoas esquecem de pontuar. O povo não tem dinheiro para comprar. O povo, que eu digo, é a massa falida. Nós temos 220 milhões de brasileiros. Desses 220 milhões de brasileiros, 200 milhões é massa falida, bicho, é massa proletária. Eu vou ficando por aqui, um abraço, cuidem da sua saúde, evitem aglomerações e não saiam. Sabe por quê? Comam um ovinho com arroz e feijão, porque é muito melhor do que comer sete palmos de areia nos peitos, no cemitério, por causa de Covid. Um abraço.